Oi pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula de resolução de exercícios, vamos tentar resolver essa questão, que é uma questão de condução em paredes compostas, que traz esse arranjo de paredes, 4 paredes compostas por materiais distintos, com espessuras diferentes, aonde foi fornecidas as condutividades térmicas dos materiais e algumas temperaturas do arranjo destas paredes. A temperatura da face externa da parede, uma temperatura de junção entre a parede 1 e 2, a temperatura de junção entre a parede 2 e 3, a temperatura de junção da parede 3 e 4, que ele não foi fornecido, e a temperatura da face externa desta outra parede. Tá? Quais são as temperaturas TI, TJ e TR na parede mostrada abaixo? Então ele pede a temperatura TI, TJ e TR. Antes de mais nada, vamos exercitar o cálculo, ou melhor, vamos exercitar nós esboçarmos a resistência térmica dessas paredes, ou seja, o circuito equivalente, o circuito térmico equivalente. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma parede que eu vou chamar de parede 1, que tem uma face a 100 graus Celsius. Eu tenho um material que tem uma condutividade térmica de 2 watt metro graus Celsius, onde ele vai impor uma resistência térmica ao escoamento do fluxo de calor, até chegar numa interface com a parede T2. Nesta interface, ele está submetido a uma temperatura denominada de temperatura TI. O fluxo de calor ele vai ter que percorrer esse comprimento de parede de 6 centímetros, composta por um material específico cuja condutividade térmica é de 1 watt metro grau Celsius, até chegar numa interface com a parede de número 3. Podemos, portanto, esboçar o circuito equivalente à resistência térmica dessa maneira. Eu tenho deste ponto uma resistência térmica que eu chamei de R2, até chegar a este ponto específico, cuja temperatura é 25 graus Celsius. Pelo mesmo raciocínio, eu consigo esboçar a resistência térmica da parede R3 e a resistência térmica da parede R4 nesse nosso circuito equivalente. Perfeito? Bom, antes que nós prossigamos o cálculo dessas temperaturas, a gente precisa, obviamente, encontrar quais são as resistências térmicas impostas por cada uma dessas paredes associadas em série. Então vamos separadamente encontrar R1, R2, R3 e R4. Nada se falou da seção transversal dessas paredes. Significa dizer que nós vamos atribuir que a área da parede 1 é igual à área da parede 2, que é igual à área da parede 3 e também é igual à área da parede 4 e que ela vai valer 1, uma vez que as áreas são iguais. Então a gente vai calcular as resistências por unidade de área, tudo bem? Então como é que fica R1? R1 seria a espessura, condutividade térmica do material 1, dividido pela unidade de área. Como a gente falou que a unidade de área vai ser 1, a gente substitui os valores referentes à parede 1, nós encontramos tranquilamente que L1 ela é de 2 centímetros ou de 0,02 metros, dividido pela condutividade térmica, que é 2, temos uma resistência de 0,01 graus Celsius por watt. Através do mesmo raciocínio, encontramos a resistência 2, também a 3 e também a 4. A resistência 2 será L2 sobre K2 vezes a área. L2 é igual a 6 centímetros ou 0,6 metros e a condutividade térmica desse material é igual a 1. Portanto, a resistência térmica R2 será igual a 0,06 graus Celsius por watt. A resistência térmica da parede 3 é encontrada através do quociente entre a espessura dessa parede, que é de 4 centímetros ou 0,04 metros, dividido pela condutividade térmica desse material. Pelo mesmo raciocínio, encontramos a resistência da parede de número 4. Portanto, eu tenho
R1, tem um R2, tem um R3 e tem um R4. Para que a gente encontre qualquer uma dessas temperaturas, a gente pode observar e analisar a parede como se fosse um arranjo partido. No lugar de um arranjo com 4 paredes, eu posso calcular um arranjo de 2 paredes, onde, por exemplo, se eu faço o arranjo de 2 paredes, eu tenho aqui esse cálculo daqui, eu teria condições de encontrar a taxa de transferência de calor que percorre a parede 1 e a parede 2. Mas por que eu fiz isso? Porque se a gente for analisar a equação de taxa de transferência de calor em paredes combinadas em série, eu tenho que ela é uma variação de temperatura dividido por uma resistência, concordam? Bom, a única associação de paredes que eu tenho este ΔT prontamente estabelecido é entre a parede 1 e entre a parede 2. Qualquer arranjo que inicialmente eu utilize para tentar encontrar a taxa de transferência de calor, vai me faltar uma temperatura. Se eu utilizo a parede 3, eu tenho uma temperatura, mas não tenho outra. Se eu for encontrar a parede 4, eu não tenho as duas temperaturas. Se eu for imaginar um arranjo dessas duas paredes, eu também só tenho uma temperatura e assim por diante. Mas, Márcio, o que é que você vai encontrar a partir daqui? Eu vou encontrar a taxa de transferência global da parede, a taxa de transferência de calor por metro quadrado global da parede. Porque a gente viu que quando a gente tem associação de paredes em série, a taxa de transferência de calor que para essa parede é igual a essa, é igual a esta e é igual a esta. E a partir disso eu consigo encontrar as temperaturas que são as minhas incógnitas. Então vamos lá. A taxa de transferência global da parede 1 e 2 é dada pela diferença de temperatura imposta por essas duas paredes, 100 menos 25, dividido pela resistência R1 somada com a resistência R2. Se a gente faz a substituição dos valores e o cálculo da mesma, nós temos que a taxa de transferência de calor ela é de 1071,42 watts. Significa dizer então que, vamos lá, eu tenho que o calor que percorre a parede 1 ele é igual ao calor que percorre a parede 2, que também é igual ao calor que percorre a parede 3, que é igual ao calor que percorre a parede 4 e que é igual a qualquer taxa de transferência de calor para qualquer arranjo de paredes nesta associação. Se Q1 é igual a Q2, que é igual a Q3, que é igual a Q4, a taxa de transferência de calor observada para a parede 1, 2 é igual à taxa de transferência de calor observada para a parede 2, 3, que é igual à taxa de transferência de calor observada para a parede 3, 4, por exemplo. Com isso, eu consigo, por exemplo, ao analisar a parede 3, 4, e aplicar a mesma expressão para a resistência térmica de paredes associadas em série, eu vou ter taxa de transferência de calor na parede 3,4 é igual à variação de temperatura estabelecida entre a parede 3 e a parede 4, dividido pela resistência 3 somada com a resistência 4. Quem é a taxa de transferência de calor observada na parede 3,4? Ela é igual à taxa de transferência de calor observada na parede 1, 2, ou seja, 1071,42. Quem é a diferença de temperatura estabelecida entre a parede 3 e entre a parede 4? A ΔT entre 3 e 4 começa em 25 e chega na temperatura denominada de TR. Quem são as resistências 3 e 4? Calculamos anteriormente 0,008 e 0,01. Fazendo este cálculo, encontramos a temperatura da face externa da parede 4, que será 5,71 graus Celsius. Então veja, temos agora TR e precisamos encontrar TJ e TI. Se eu pego se eu pego a resistência térmica apenas da parede 3, eu consigo encontrar
a minha temperatura TJ. Ou seja, se eu pego o fluxo de calor ou a taxa de transferência de calor na parede de número 3, ela é igual à diferença de temperatura da parede 3, que é de 25 menos TJ, dividido pela minha resistência térmica 3. Quem é o fluxo de calor ou a taxa de transferência de calor observada nessa parede 3? 1071,42. Nós já calculamos ela anteriormente. Fazendo a substituição dos valores, encontramos que TJ ele é igual a 16,43. Notem que há um decréscimo de temperatura e isso era de se observar. Já que eu tenho na face esquerda da minha parede a maior temperatura, e aqui já por essa temperatura de interface ser 25, tende-se a tendência de que a temperatura ela vá reduzindo ao passo que ela caminha da parede 1 do lado esquerdo até a parede de número 4 do lado direito. Tanto isso é verdade que a temperatura TR ela foi de 5,71 e a temperatura TJ de 16,43. Então observe o gradiente 25, 16 e 5. Então essa temperatura TI ela vai ser um valor, obviamente, situado entre 100 e 25 graus Celsius. E como é que eu faço para encontrar essa temperatura TI? Ou você utiliza a parede de número 2 como sua referência, ou então a parede de número 1. Se eu utilizar a parede de número 2 como referência, o meu ΔT será TI menos 25. Se eu uso a parede 1 como referência, quem será o meu ΔT? 100 menos TI. E aí você consegue encontrar da mesma maneira. Utilizando, por exemplo, a parede 1, eu tenho que a taxa de transferência de calor na parede 1 ela é igual à variação de temperatura da parede 1 dividido pela resistência dessa parede. O fluxo ou a taxa de transferência de calor na parede 1, nós encontramos que é de 1071,42. O ΔT é de 100 menos TI e a resistência R1 nós encontramos anteriormente. Portanto, facilmente encontramos que a temperatura da interface entre as paredes 1 e 2 é de 89,29 graus Celsius. Tá certo, pessoal? Uma questão bem interessante sobre a aplicação das expressões de resistência térmica de paredes associadas em série. Tá bom? Espero vocês na próxima aula. Um grande abraço.